Um grande abraço a você que se liga aqui no Sistema Sagres de Comunicação, através da TV Sagres, no seu canal 26, através do AM da Sagres 730, nas nossas plataformas digitais. Eu estou chegando para mais um Debates Esportivos ao lado do meu companheiro Arthur Barcelos. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Charlie. E hoje com um tema muito legal, né? O tema é o futebol feminino. O Brasil foi escolhido aí como sede do Mundial de 2027. Daqui a pouquinho a gente vai abordar muito o que a gente pode esperar para o futebol feminino em Goiás a respeito dessa competição. E para falar do tema sobre futebol feminino em Goiás, eu não teria como avançar nesse assunto sem estar aqui com duas presenças ilustres, né? Os dois principais times aqui do estado de Goiás, né? O Aliança, com a presidente Patrícia Menezes. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Charles? Prazer estar aqui novamente na Sagres, né? E para debater, né, sobre futebol feminino. Professor William Mendes, presidente, vou dar esse cargo, né? Mas o diretor dos esportes olímpicos do Vila Nova. Vila Nova atua em várias frentes, né? Vôlei, basquete, corrida de rua, está caminhando aí, né, para lutas, né? Isso. São vários os esportes, né, impactados pelo Vila Nova, né, para várias pessoas, e um deles o futebol feminino. Boa tarde a todos, é muito bom estar aqui com vocês, né, para falar desse importante assunto que é o futebol feminino, realidade mundial, mas aqui para Goiás nem tanto, mas vamos debater bastante nesse sentido. Pois é, a FIFA escolheu aí há algumas semanas o Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol Feminina em 2027. Brasil, sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Primeira vez que o Brasil recebe uma competição desse porte no futebol feminino, né? Nós já tivemos 9 edições organizadas pela FIFA da Copa do Mundo. A primeira em 1991, que teve os Estados Unidos levantando o título. A competição foi organizada pela China. A última foi ano passado, 2023. A Espanha levantou o caneco lá na Austrália e Nova Zelândia, né, foram os países ali da Oceania que organizaram o Mundial de Futebol Feminino na temporada passada. A melhor campanha do Brasil foi em 2007. O Brasil chegou à decisão, acabou perdendo na época para a Alemanha, né? Conseguiu em 1999 um terceiro lugar, por as melhores posições do Brasil no Mundial Feminino. Ano passado foi mal, muito mal, ficou apenas na fase de grupos. Em 2027, nós teremos 32 seleções. A Copa do Mundo de Futebol Feminino agora ela tem um molde da Copa masculina. São 32 seleções, então tem primeira fase, oitavas, quartas, semifinal, depois decisão, terceiro lugar e a decisão do título, né? A candidatura do Brasil apresentou 10 sedes, 10 cidades, consequentemente 10 estádios, né? Em relação à Copa do Mundo disputada no Brasil, que foi em 2014, 2 estádios ficaram fora, 2 cidades, Natal e Curitiba. Então teremos aí, né, o Maracanã, São Paulo, Maracanã, Arena Corinthians, me ajuda aqui. Mineirão. Vamos pegar aqui, Maracanã, Beira-Rio. Arena Corinthians, Cuiabá, Mineirão, em Cuiabá, Arena Pantanal. Arena Pantanal, Mané Garrincha, Beira-Rio, Beira-Rio. né? Lá no Nordeste Arena tem a Arena de Amazônia, Pernambuco, tem a Arena Arena de da Amazônia. Pernambuco, Salvador. Arena A Fonte Nova Fonte Nova. e o Castelão, lá em Isso. Fortaleza. São as Isso, 10 Fortaleza. sedes aí da Copa do Mundo, que começa em 2027, no mês de junho, e termina no mês de julho, né? O presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, destacou um pouquinho de como foi essa conquista do Brasil aí, de receber os Jogos de 2027. Vamos ver essa entrevista do presidente da CBF.
Foi difícil, né? Porque teve um período muito antes, não só lá no Congresso, mas para termos uma candidatura vitoriosa, foi um trabalho assim de 15 meses, assim que abriu a condição de países reivindicarem a candidatura. A CBF, nós instituímos uma comissão apartada, com pessoas bem qualificadas e que já tinham sentimento de ter essa expertise em Copas. Então, nós fizemos essa equipe e que não ficava assim, dividindo um trabalho. Elas se concentraram integralmente nesse projeto e apenas submetendo à presidência, e a gente sempre ali aprovando tudo que vinham de propostas e essa foi a primeira parte, e eles trabalhando em tudo. Depois teve a equipe da FIFA que esteve fazendo a inspeção técnica nos estádios, que a CBF indicou, e os centros de treinamentos também. Essa foi aquela primeira etapa para a candidatura ficar consolidada e saber se poderia submeter. Como se fosse uma validação, né? Exatamente. Isso para saber dos estádios, para saber os projetos, os contratos desses estádios, a utilização desses estádios, para não ter nenhum conflito com o proprietário, o clube ou o estado. Então, isso realmente foi importante, porque cumprimos tudo aquilo que foi exigido da FIFA. Nenhuma nota de 5, a CBF teve 4, a candidatura concorrente não chegou a 4, teve 3,7, e isso validou as candidaturas para irem para a disputa no voto. E aí sim, aí foi a outra parte que fizemos isso. Trabalhamos intensamente nesse período também, buscando dentro das confederações a simpatia da candidatura do Brasil. Isso não só lá no dia e nem na véspera, mas a gente sempre em contato com as federações e, graças a Deus, tivemos êxito, porque todos votaram no Brasil, tivemos voto em todos os continentes e depois colocar uma vantagem de 41, porque foram 119 votos para o Brasil e 78 para a Alemanha, a Holanda e Bélgica. O Brasil ganhou com sobras aí em relação às outras opções que a FIFA tinha para receber o Mundial de 2027, né? A Copa do Mundo é aqui. Então teremos investimentos para a organização da competição. Os estádios vão receber melhorias, consequentemente as cidades. Já ouvi dizer que a expectativa é que o calendário do campeonato, inclusive masculino, seja paralisado durante o Mundial de Futebol Feminino, para que as atenções fiquem realmente voltadas para essa disputa, né? A gente sabe que os clubes vão chiar muito lá, né? Vão reclamar muito, né? Mas é uma maneira, né, até mesmo do futebol feminino conseguir apoio para se firmar, né? Até porque o futebol feminino no Brasil, ele foi vetado aí durante várias décadas. Então, o crescimento do futebol feminino, ele foi impedido, né, pelo governo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, tem até hoje consequências, né? Então, tudo que se faz para o futebol feminino, eu costumo dizer que é reparação histórica, né? Porque nós temos realmente um débito muito grande com o futebol feminino. E aí, dentro desse conteúdo que a CBF disponibilizou aí na sua plataforma, o Edinaldo também falou sobre que tipo de investimentos o futebol feminino no Brasil pode ter com a chegada dessa Copa do Mundo. Nós temos investido bastante no futebol feminino e no crescimento de uma forma, assim, toda a cadeia do futebol feminino. Não queremos apenas preparar atletas, mas também preparar gestoras, preparar árbitras, preparar fisioterapeutas, preparadoras físicas, para que possa cada vez mais o futebol feminino se fortalecer. E tanto que a CBF também implantou hoje, que eram poucos clubes de futebol feminino no Brasil, hoje todos os clubes da Série A têm futebol feminino, todos os clubes da Série B têm futebol feminino. Transmissões. Todos os clubes da Série C também futebol feminino. E isso vai complementar com os outros que não têm da Série C no ano de 2025. Em 2026, nós queremos que toda a Série D aí também tenha futebol feminino, para que em 2027
toda a Série A, B, C e D do futebol brasileiro masculino também tem as suas equipes femininas. Isso é exatamente para crescer o futebol feminino e dar oportunidade para muitas jovens, entendeu? Que às vezes não pode estar mostrando seu futebol porque está no colégio e no colégio a equipe de 6, 7 atletas não faz uma equipe. Sim. CBF também, nós fizemos uma portaria, que isso através do Departamento de Registro e Transferência, que a CBF incentiva e faz competições com atletas até 14 anos que pode ser mistas, entendeu? Meninos e meninas jogando, para que aquelas que ficam ali sem ter a oportunidade de mostrar seu talento porque não tem uma equipe de futebol, elas podem fazer um misto com meninos e jogarem. Olha, que essa realidade chegue, porque o que disse o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não existe. Nós temos essa exigência goela abaixo, né? Isso pelo menos é interpretado por muitos clubes da Série A, de ter um time de futebol feminino. Temos um exemplo aqui muito próximo. O Atlético ele só tem o futebol feminino, que vai disputar aí o Campeonato Goiano, nessa segunda parte do ano aí, por obrigação. Não é por vontade, por acreditar no crescimento, por apoiar o crescimento do futebol feminino. Goiás, né? O Vila hoje tem, né, eu falo Vila porque está na Série B, tem o futebol feminino, e tem não por exigência, e aí parabéns ao Vila Nova. O Goiás, ele... Voltou, né? Voltou, vai, volta, né? A parceria com a Aliança hoje, ela não é mais Quando convém, a mesma. vai e volta, né? Não é mais a mesma da parceria que existiu há um tempo atrás, na Série C, por exemplo. Estou pegando só os nossos representantes aqui. A Aparecidense não tem futebol feminino, né? Oxalá se a gente vai ter também aí, né, nos próximos anos, essa exigência e principalmente no interior, né? o cumprimento dessa exigência. Porque o cenário que ele me disse aí, vamos pegar aqui o que a gente vive hoje, Arthur. O Atlético tem que ter time de futebol feminino, o Goiás, o Vila, a Aparecidense, o Craque, o Iporá e o Anápolis. São esses 7 times goianos que disputam o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D. E nesse momento, apenas Atlético e Vila, né, tem o projeto de futebol feminino. O Atlético está aí numa parceria com o Trindade e o Vila que tem aí, Mas digamos, ainda não iniciou, né? O Atlético vai ainda começar, nem né? iniciou isso aí. Em temporadas anteriores do Campeonato Goiano Feminino, a gente já viu outras cidades que não essas disputando, né? Por exemplo, Morrinhos teve e Rio Verde, o Abecate lá de E o Ouvidor. o Abecate de Ouvidor, teve Anápolis também, o time Anhanguera de Anápolis. do Flu Goiânia, do Flu Goiânia, não, do Vasco de Itaberaí. Vasco Itaberaí, isso O mesmo. Flu Goiânia, que inclusive é um clube aqui da Grande Goiânia. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o cenário atual do futebol feminino em Goiás, mas eu queria saber, William, Patrícia, começar com o William. Professor Patrícia, William, as damas, né? As damas. Patrícia, o que você espera da Copa de Futebol Feminino? Claro que a gente vai ter grandes jogos, uma realidade única, mas uma realidade que vai passar, serão 30 dias, né? O futebol feminino ele existe hoje, ele vai existir depois da Copa do Mundo. Mas o que você espera antes, depois, né, com a chegada do Mundial aqui? Bom, foi assim, eu tinha assim, uma visão antes, né, da Copa do Mundo vir para cá, porque eu acredito assim que eu não acreditava que a Copa poderia vir. Estava sabe? pessimista. Está pessimista. Não, pessimista sim, até porque vem de mim mesmo. Eu acho assim que um país, para receber uma Copa do Mundo aqui, ela precisa ter, primeiro, né, que as pessoas abraçassem essa causa do Brasil inteiro, como se 80% das pessoas pudessem estar abraçando a causa do futebol feminino. E não é a realidade hoje do Brasil, hoje, né? Eu espero que nesses 4 anos que tem aí, né, para a gente, Sim. 4 anos para poder eles aí reverterem um pouco a cabeça das pessoas em termos do futebol feminino. Porque você só vê até hoje, da época que eu comecei a jogar até hoje, você só vê os comentários, né, preconceituosos em cima do futebol feminino. Você começou a jogar quando, Patrícia? Eu comecei a jogar em 81. Né? Eu fui a primeira atleta goiana, né, a ser convocada para a seleção brasileira, tive treinamentos lá. Então, assim, desde a minha época para cá, essa realidade não mudou muito em termos de preconceito.
Pelo menos aqui no estado de Goiás, né? Que eu falo mais por aqui. Porque nós aqui no estado de Goiás, enquanto todo mundo está dando um salto aí e tal, nós estamos ali engatinhando ainda, né? Então, eu vejo que isso aqui, eu vejo assim, comentários, né, pejorativos demais dentro das redes sociais aí, contra o futebol feminino. Então, enquanto a realidade do povo brasileiro, né, não se voltar a achar, mudar essas questões, que mulher não sabe jogar, que é feio, que é ruim, né, igual muitos falam aí, enquanto tivesse... Eu tinha esse negócio na minha cabeça, sabe? Mas agora a Copa vem, tudo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar o máximo possível da Copa, vir aqui para abrir um pouquinho a cabeça dessas pessoas. Surfar na onda. Sim, e aí a gente aproveitar o máximo possível de benefícios que vai vir para o futebol feminino dentro desses 4 anos aí. Porque quando foi em 2007, você citou aí que o Brasil foi medalha de prata na Copa do Mundo lá, eu achei que o futebol feminino ia decolar, sabe? E não decolou. Gente, não decolou. Então, sabe? Então, cada vez que vai passando, vai lá, acontece lá, um pouquinho de tempo, e passa um pouquinho e esquece. Todo mundo esquece, todo mundo vira. Coisas em cima de coisas, né? É uma lei dali, uma lei que fica só no papel, igual nós temos aqui. Nós temos uma lei aqui no estado de Goiás de fomentar o futebol feminino. Pergunta aí para mim, cadê os benefícios dessa lei aqui no estado de Goiás? Não tem. Cadê a lei? Cadê a lei, né? Cadê a lei? Cadê o pessoal fiscalizar essa lei aqui, que já vai fazer 2 anos ela, e que a gente não vê nenhum benefício para o futebol feminino? Resultado prático não tem. Não tem. Só tem lá no papel. Professor, a Patrícia Menezes é gestora do Aliança, né? E o professor William Mendes, gestor do Vila Nova Olímpicos, né? Pegando o gancho que destacou a Patrícia. Como fazer para que não seja, digamos, apenas uma onda que chega, que vai embora, para que a Copa de Futebol Feminino traga um legado, tanto para depois, como investimento para antes, né? Como é que o futebol feminino em Goiás pode aproveitar esse momento? É fazer com responsabilidade, né? Como diz o Aliança fazendo, o Vila fazendo, somente. Os nossos políticos não entendem dessa forma. E na aplicabilidade dessas políticas públicas efetivas, que vai só no discurso, não vamos ter nada. Inclusive, há 2 semanas atrás, eu escrevi um artigo sobre isso. Eu vi no Que Jornal legado Popular. que vai deixar para nós? Quer dizer, a expectativa de novo, né? Uma lei que está encaçapada há muito tempo. Nós temos representante dentro do Ministério do Esporte que divulga o Corinthians. E não divulga o Aliança, não divulga o Atlético, que vai atrás de causas dentro do sistema, fora de Goiânia, o Cuca, por exemplo, lembrei aqui agora, né? Mas não debateu em relação a aqueles comentários do Adson Batista relacionado ao futebol feminino. Então, quer dizer, aí fica aquela questão, por obrigação. Só para situar o telespectador, o ouvinte, o Adson foi perguntado, né, sobre futebol feminino. Ele fez críticas à qualidade do jogo, o nível... Que faz por obrigação. Que faz por obrigação. Que é ruim, que é futebol feminino, né? É ruim. Tem que melhorar demais. É. Mas se não jogar, como que melhora? Se não investir, Em cima disso, por exemplo, a gente, categoria de base, qual o último campeonato goiano que teve? Ou se teve campeonato goiano de base, Luiz? Teve antes, teve um tempo, Século passado. atrás, isso mesmo, Né? mas aí... Eu estou dizendo que eu tenho 33 anos, eles têm 50 quase, que eu trabalho com futebol feminino. Então, a gente sabe quem é quem, né? E estamos cansados de ser essa moeda de troca. E todo mundo fala que gosta de futebol feminino. Então, o que fazer? Esse espaço que a SAG está abrindo, abrir esse debate, chamar o governador, chamar os prefeitos, chamar as federações dos municípios para tentar trazer alguma coisa. Um deputado consciente, que não use o esporte como moeda de troca também, porque nós já estamos cheios disso aí. Eu já não perco tempo mais para conversar coisas que vai ficar só na balela e para tirar foto. As meninas não querem isso mais. Vou disputar o campeonato brasiliense de futebol, sub-17. Porque eu não tenho calendário aqui em Goiânia, não tem previsão. Então, o Vila Nova vai ter que migrar. Não, estou migrando, joga sábado. E vou estrear contra o Minas Tênis, um time de 2ª divisão, que tem uma estrutura maravilhosa. Então, ou seja, tá certo isso? Eu queria estar fazendo isso? Jamais. Jamais.
E o pessoal de lá dando toda a estrutura para nós. Toda a estrutura. Ou seja, eu tenho que jogar, eu tenho que estar aparecendo. Então, o que fazer? Poxa, a federação, nós estamos com a esperança com o Roney, que é um cara que mostra, abre para o diálogo, sempre demonstrou, desde antes de assumir a presidência de forma efetiva, né, que queria fazer algo diferente. A gente sente que está consciente, acho que é uma questão em conjunto com a aliança, né? E desse pensamento. sim. Então, é uma esperança que nós temos. Então, vai passar por onde? Passa pela federação. A gente precisa disputar um campeonato de base a nível nacional. Entendeu? Pô, gente, um calendário nesse sentido, né? Então, é uma fadiga que dá grande, que a gente fica com medo de não ter nenhum legado. No masculino já não teve. Qual o legado que a Copa do Mundo 2014 deixou para Goiás? Não teve. E o feminino, da forma que está. E essa forma, quando o presidente fala, até parabenizo ele nesse sentido, se depender dele, apesar de ser uma questão obrigatória mundial, não só da CBF Brasil, É uma coisa que vem da FIFA que vem já, da FIFA, não tem como retornar desenvolveu. mais. Então, essa é a expectativa. Ele só está seguindo uma ordem ali. Seguindo uma ordem. Que eu consegui viver isso há 15, 20 anos atrás. Entende? Então, assim, eu acho que vai dar certo, vai ser obrigado. E tem menina para isso. Mas Tem essa mesmo. questão da obrigação, Tinha outra forma? ela ajuda realmente? Ela tem que ajudar, não tem outra forma. Qual que seria a outra forma? Não existe outra forma, não tem outro jeito. A realidade, se eu vendo os ingressos, o Barcelona vende mais ingressos do feminino do que o masculino. Eu vi um show, Essa temporada, inclusive, porque... pois é, ué. a final foi Você um viu, show. foi a Barcelona final que e Lyon, teve, né? né? O Barcelona que venceu. Vamos ser barrista agora. E o Corinthians, a Ferroviária. É. O próprio Inter que levou lá. Uai, gente, espera aí. As pessoas gostam. E quem vai não é o público do futebol masculino. Isso que as pessoas têm que entender. É um outro público. Eu ouço diariamente lá no Vila Nova, nos jogos do Vila, mas assim, no mínimo 10 pessoas me param para conversar quando vê. Professor, eu estou aqui por causa do vôlei. Eu estou aqui por causa disso. Você pode perguntar a qualquer diretor do Vila. Eu até me emociono com isso. Ó, porque são novos torcedores, novos simpatizantes. Não está lá pelo futebol masculino. Então, o esporte, no caso do futebol feminino, tem essa arte, tem um público dele que pode ser construído. E não tem mais, porque não tem oportunidade, porque não tem jogo. Principalmente nós aqui de Goiás, que tem essa dificuldade infinita, que às vezes ela é surreal e desumana, para suportar que quem está na frente está aí nesse sentido, entendeu? É o que o Edinaldo, inclusive, traz, né, dentro dessa obrigação de dar espaço, de aumentar o espaço das meninas, porque não falta menina interessada em jogar, né? Mas a gente não Isso. vê um calendário, a gente não vê uma realidade realmente de Arthur, competitivo aí- para o Então, futebol feminino. Aí passa aqui. pela questão cultural do país. Nós somos um país machista. Viemos de um ex-presidente aí completamente, entendeu? Não a favor, mulher na cozinha, não pode ter filha. E isso é fraca, você quer falar da filha dele. Não falou brincando. Então isso reflete no futebol feminino. Né? Então, quer dizer, olhe para sua mãe, para sua avó, né? Você é mais novo, né, falei, Arthur? Sobre essa participação da mulher no futebol. Ela não vai concordar. Mas é porque não tiveram oportunidade, foram repreendidas. O país, você falou no início, né, Charles? Eu falei, Sim. porque lá em Getúlio Poxa. Vargas, na década de 40, o futebol feminino baixaram uma portaria. Sim. Lei. Mulher Que não Pois pode é. jogar futebol. E aí veio a década de 40, de 50, de 60, de 70. 4 décadas. No finalzinho da 40 década de anos. 70 é que as mulheres puderam jogar. Antes era proibido, gente. É isso mesmo. E eu compartilhei com você, não sei se chegou a ver aquele documentário. Eu vou ver esse Eu a partir assisti, de manhã, eu Charles. assisti, assistiu? eu Da assisti. raiva. Daí outra coisa assim, e A partir de assim, manhã. foi 1971 aquilo, né? Que assim, a gente do lado de cá, assim, no Brasil, assim, Deixa eu só- naquela época não tinha Deixa eu aquela... deixa eu só Tá, vai. explicar. É um documentário da Netflix. Netflix. né? Chama A Copa de 1971. Fui impactado com esse título. Copa de 71. Eu coloquei lá no Não trailer. conhece a de 70, né? Né? Do tri. E aí eu fui vendo, e depois eu assisti o documentário. Existia uma Copa do Mundo em 1971, entre 6 seleções. Vou tentar lembrar as seleções aqui. México, Argentina, Dinamarca, França, Itália e Inglaterra. 6 seleções disputaram essa competição em 2 estádios, Estádio Azteca e o Estádio Jalisco, são estádios gigantes, né? Que sediaram a Copa Que do Mundo. sediaram a Copa do Sediaram a Mundo Copa do 70. Mundo É. no anterior. Os públicos nesses jogos do futebol feminino eram um público de 100 mil torcedores. 100 mil, né? Lotado está. Porém, não foi uma competição com a chancela da FIFA.
ela foi organizada pelas pessoas ali no México, muito por conta da febre da Copa de 70 masculina. E assim... Na verdade, teve um boicote da FIFA. Teve. Eu não sabia, e olha que eu estou no esporte há quanto tempo, professor? Eu também não sabia, eu fiquei sabendo por Patrícia você. também não sabia, não né? sabia, não. Né? Eu não então, sabia. assim, dá raiva, porque, assim, é tão bonito ver os jogos, ver toda a movimentação, mas dá raiva de como que uma competição dessa, que teve tanto apelo, que foi tão bonita, foi escondida. Meio que pegaram a competição e falaram assim, coloca isso aqui debaixo do tapete, coloca aí uma mesa em cima para ninguém ver. Né? E lá no documentário ainda fala se vocês promover isso aqui, está banido lá Sim, os clubes não podiam emprestar os estádios, porque a FIFA falou assim, ó, se você, América do México, emprestar seu estádio, sua estrutura para essas meninas treinarem, você está banido das competições. Charles, eu tenho um exemplo aqui de uma menina de 9 anos, baita jogadora, joga no meio de 15, 16, ela joga escondido. Hoje, século XXI. Ainda tem. Tem. A mãe quer apoiar, são separados, problema de álcool. A chance da menina é o esporte. No caso, o esporte que ela gosta, que é o futebol. E se o pai pegar, vai bater no professor, vai bater na menina e pode chegar até em mim. Bate até no céu, Will. Você pode chegar, ué. Isso é fato. Né? A Patrícia tem várias histórias não assim. chorar. Eu estou dizendo, e a menina, na nossa opinião, é a futura Marta. Vendo ela jogar. É da periferia mesmo. Ou seja, com 9 anos de idade, ela está proibida de jogar. Realidades aí do futebol dá raiva, feminino. né? Esse Não, dá, documentário, eu vi o documentário todinho, então, e foi interessante, foi muito interessante. Assista, professor. Amanhã, E eu já- voltar com mais folga. e assim, Compartilha. É. Compartilha Tá com as agendado. meninas. Passa pra frente, porque quanto mais pessoas conhecerem Não, esse vou passar. conteúdo, sabe, é Eu importante. só não passei assim. ainda porque eu não fui a Assista. fundo. Assista para Assista, poder você vai falar. chancelar. Exatamente. E eu, assim, quando eu tenho as minhas reportagens, quando eu jogava, eu recortava tudo reportagem, falava, até hoje, né? Tá A tudo gente faz guardadinho. tudo guardadinho. E eu tenho lá da época que eu fazia os recortes, tudo. Então, eu via muita coisa assim lá da Europa, sabe? Eu tinha reportagens que o pessoal tirava assim lá da Europa. Mas dessa da Copa aí, de 1971, eu não tenho. Eu tenho do pessoal lá da Europa que já praticava o esporte há muito tempo, né? E aqui no Brasil não, foi aquele decreto lá, absurdo, né? Onde já se viu que uma mulher não pode jogar porque atrapalhava a questão de maternidade. Já sabe? E outra coisa, eu mesmo fui uma atleta, como eu era goleira, eu joguei grávida de 3 meses. Né? Eu jogava o Campeonato Brasileiro de Futsal, eu era goleira e eu fui jogar 3 meses. E, sim, e eu pensava, você é doido, falta de responsabilidade. Não é falta de responsabilidade. Eu, como goleira, não vou deixar uma bola bater na minha Ainda barriga. hoje existem jogadoras profissionais que vão até onde que é vai recomendado até mesmo. então não existe então naquela questão de proteger a mulher, proteger os órgãos dela, acho que é uma bobeira que... Então, né? Que tomara que tenha que ficar no passado. Esse filme é um belíssimo exemplo de como é importante a gente saber a história para não repetir o passado, Sim. porque são Justamente. essas décadas de proibição mostra como a gente tem todas as dificuldades hoje para desenvolver o futebol feminino no Brasil. Sem né? dúvida nenhuma. Assista. A Copa de 71, documentário que está no Netflix, né? Que é realmente muito interessante. A gente vai para uma parada aqui dentro dos debates esportivos. Na volta tem do ODS no esportes e tem o presidente da Federação Goiana de Futebol. Levei o tema futebol feminino para uma entrevista com ele, né? E vem novidades por aí. Aguarde só um pouquinho. De volta com o podcast Debates Esportivos e o futebol feminino pede passagem aqui, destacando a Copa do Mundo da categoria em 2027. Que tipo de benefício a gente pode imaginar que o estado de Goiás, que o futebol feminino em Goiás vai ter com o Mundial, né? Olha, eu estou aqui com o professor William Mendes, gestor dos esportes olímpicos do Vila, está aí com a camisa do Vila Nova. A
Patrícia está com a camisa do Aliança, bela camisa, hein? Bonita, Bela camisa, é um nossa- material novo aí, um uniforme novo. Né? Nós colocamos a nossa mascote agora, né, que é a onça pintada. E aí a gente resolveu. Há muito tempo o pessoal cobrava muito, o torcedor cobrava, o mascote. Aí a gente, sem aquele aparato assim, agora a gente conseguiu, Tem né? uma onça pintada. É uma onça ali, pintada agora. Eu tô aqui com a minha camisa do Vasco da Gama. Muito Ganhei bonita da minha também. primeira dama, né? 100 anos de antirracismo, Pois é. resposta histórica, né? É. O Vasco sempre teve muito engajado em relação aos temas sociais, né? Futebol feminino, o Vasco tem a sua estrutura de futebol feminino, né? A Marta jogou no Vasco antes de ir para a Suécia. Ela vem lá de Alagoas, né? Com a mão na frente, outra atrás, cara e coragem. Jogou no Vasco da Gama. Eurico Miranda tinha um projeto de futebol feminino. Depois acabou parando o projeto. O Vasco, inclusive, né? é um dos tantos projetos de futebol que vão em volta, né? Porque ele volta agora na SAF. Sim, Tanto que está recomeçando agora na 3ª divisão. sim. Ano passado Tomara- disputaram também a terceira. Tomara que tenha sucesso. O Vasco da Gama, ele já fez história aqui em Estado de Goiás, em 1998, um campeonato brasileiro aqui, que nós tivemos aqui. Que nós transmitimos. Jogos do Estádio Olímpico. Isso, Estádio Olímpico. E teve também um paralelo ao futsal, que foi lá no Rio Vermelho, o Vasco sagrou-se campeão. Na época tinha Heleninha, que era a treinadora lá. Então, me dá só orgulho. pessoas Um time que só me dá orgulho, né? Olha aí, você que não tem time, o Vasco é uma boa opção. E aproveitando a gente falando sobre essa questão da inclusão, é espaço agora para o nosso quadro ODS no Esporte. Cara, é muito grande. Eu entrei aqui, eu pensei que eu ia desmaiar ali, cara, de emoção. Eu entrei, o cara... É porque é, tipo, muita diferença você vendo da televisão aqui, pessoalmente. Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 13 anos, eu sou de Santa Cruz, né? Moro na comunidade de Antares. Eu tava vendo um jogo na televisão, né? Aí eu vendo ela jogando e também quis jogar, porque, tipo, cara, a mulher também joga. E também tem muitas pessoas, tipo assim, que julgam as mulheres por não saber jogar futebol. Aí eu comecei a ver, comecei a me interessar, foi ali que botou na minha mente, cara, é lugar de mulher onde ela quiser, né? Comecei a gostar bastante. Aí já comecei a praticando e é bem desafiante, porque, tipo, às vezes eu tô na escola, provavelmente o treino começa umas 2 horas, eu saio da escola 2 horas, então tem que ir correndo pra casa e se arrumar, aí ir pro treino, mas também é muito legal, tipo, ver minhas amigas também, né, jogando comigo. O projeto Pretas em Campo me trouxe muita coragem, né, autoestima, confiança, empoderamento. Eu sempre sonhei de, tipo, jogar, tipo, ver pessoas assim do estádio e de lá da minha comunidade, tipo, de ver me gritando, Ana Júlia, vai, joga! Tipo, meu sonho, tipo, às vezes eu paro, até na escola, eu paro, penso das coisas que podem acontecer depois, né? Ver mulheres, de outros países vindo pra cá, pro Brasil, jogar na Copa do Mundo, me inspira bastante, me dá bastante confiança de correr atrás do meu sonho, que é ser jogadora de futebol. E o sonho da Ana Júlia tá lá em várias garotas do Aliança, em várias garotas do Vila Nova, em várias garotas que já praticam o futebol feminino, né? E que querem praticar o futebol feminino, né? Você vai receber aí o maior evento da categoria, né? Sem dúvida nenhuma, se mexe com quem gosta do esporte e pratica, né? O futebol feminino, né? Tomara que a gente possa ter estádios
lotados, né? Como aconteceu agora recentemente nos jogos lá na Oceania, em 2023, quando a Espanha acabou conquistando o título, né? Patrícia, qual o perfil da garota que procura o Aliança? Como é que ela chega lá no Aliança? A gente tem essas histórias de que às vezes vai contra a vontade da família, né? Mas como é que é? Eu já até falei aqui da outra vez que eu tive aqui, né, que as meninas elas chegam para a gente um pouco tardia, né, lá, porque quando elas são pequenas, né, da idade que o homem realmente entra, né, quando é os meninos, o pai já há 2, 3 anos já está chutando bola, né? Já tem um incentivo do pai. Então, na barriga da mãe, o pai já fala, vai ser jogador. Já põe um contrato lá com o Real Madrid. Já tem empresário. Então, e com o feminino já é diferente, porque ela só vai demonstrar essa paixão mesmo mais tarde, né? Outros esportes são incentivados, né? Então ela vai indo. Aí quando ela chega, que a idade dela, que ela determina, não, eu quero jogar futebol, é 10, 12 anos. Agora está tendo uma procura maior. Quando está com 8, 7 anos, as meninas já estão nos procurando mais, né? Mas mesmo assim, elas chegam muito tarde lá para a gente. E é onde que acontece a defasagem, né, William, dos fundamentos para a mulher, né? Então, é uma defasagem para você pegar e conseguir, né, alinhar essas meninas até elas conseguirem ter todos os fundamentos, né, praticados, assim, então leva muito tempo, por isso que há muita desistência, quando elas atingem 17, 18 anos, elas têm um pouco de desistência, porque elas não pegam uma técnica apurada, né, com as meninas que já estão com alto rendimento, né? Então, muitas desistem por conta justamente por causa dessa defasagem, né, que há no futebol feminino, né? Mas muitas chegam lá, a maioria chegam atacantes, todo mundo só quer fazer gol. Goleiro é a maior dificuldade. Quando chega uma pessoa lá que fala, quero ser goleira, nossa, amarra, essa daí já amarra. Eu tô com uma lá, com 10 anos lá, muito boa, alta, ela já tem uma altura muito boa, tudo, mas ela tá assim, né? E aí a gente tem que incentivar ela para poder, mas então... E aí essas meninas que chegam lá pra gente, nós estamos com mais ou menos 80 meninas, mais ou menos dessa idade de 10 até 17, 18 anos, né? E tem aquelas outras também que já como se diz, já joga mais, quer parar, vai jogar, e aparece lá para jogar também, porque a gente lá tem o nosso projeto social, que a gente acampa todo mundo. Inclusive, Patrícia, da última vez que você esteve aqui, eu queria até atualizar sobre aquela situação envolvendo os campos de treinamento, a questão do Gentil Meireles. Sim, estamos lá, assim, nós estamos ainda, porque como nós estamos treinando lá no Goiás, eles deram até o mês de junho para a gente. Então, nós ainda estamos lá dentro. Mas, quanto a isso, a gente ainda está procurando saber, fazendo as nossas... procurando os parceiros para poder sair de lá, né? E a gente está aí com entramos lá com o negócio com o uso... o uso de área, né, do Gentil Meireles, e parece que vai sair, assim, sabe? Mas é muito... E uma coisa que eu queria falar, assim, a gente tem encontrado muito obstáculo, porque é o seguinte, a gente chega, igual eu tô falando, a gente vai atrás das pessoas e as pessoas não nos ajudam, sabe? Todo mundo acha bom o nosso projeto, dá tapinha nas costas, tira foto, bota lá. E aí, sabe? E a gente está empacada, assim, não consegue. O pessoal não... Olha, sinceramente, eu fiquei muito decepcionada aí que a gente foi num local, assim, para ser atendido pela pessoa lá, que não vou falar, senão você chega lá, aí chega lá, a pessoa não atende, manda o secretário para atender a gente. Eu fico chateada, porque depois, lá no Instagram desse local lá, ele vê lá com fulano de tal, e nem para atender a gente, essa pessoa não foi capacitada para fazer isso. Poder público, governo, prefeituras, falo prefeituras porque o futebol feminino ele tem também aí seus centros, né? Tem as meninas do interior, então falo no plural, prefeituras, vamos apoiar o futebol feminino, né? Não vamos ficar só no faz de conta, daqui a pouco a gente ajuda. Professor Willi, e a estrutura do Vila Nova Olímpicos, né? O Vila tem ali o CT da Universo, parceria com a que é utilizado para as meninas treinarem. Isso, nós criamos uma base do ano passado, né?
do sub-9 até a categoria adulta. Deve ter em média de umas 95 a 100 meninas da base. Poxa, número expressivo, hein? O seu profissional em torno de 25 a 30 meninas, né? Então, assim, um trabalho está sendo feito. A universidade ajuda bastante nesse sentido, né? Entra com know-how de recursos humanos, a estrutura propriamente dita, né? Bolsa de estudo. Isso facilita e acaba dando credibilidade para o projeto, né? Mas, assim, o nicho da Universo vem de um desportista, né? Então, isso facilita a comunicação. Onde que a Patrícia foi, a pessoa, às vezes, acha bonito, vai pelo politicamente correto, entre aspas, né? Certo. Vai dessa forma. Então, é difícil conversar com quem não quer entender e saber a profundidade para tentar ajudar. Entendeu? Até, assim, não tenho conhecimento e os assessores, de repente, isso é mais serviço para mim e não chega a informação que deveria chegar para poder amenizar. Entende? E, assim, e tem muita menina que está ficando de fora. Fica Né? prejudicado. Deve acontecer isso na aliança por distância ou por falta de Sim. vaga também. Então, quer dizer, não tem. Não, tem. Isso aí eu posso confirmar 1000%. Tem muita menina querendo jogar futebol. A gente cobra tanto de clubes, de federações, mas o próprio poder público ele tem esse dever, na verdade, de investir no esporte, porque a gente vê em outros exemplos aqui, a gente já trouxe várias vezes aqui no programa mesmo, exemplos de crianças que crescem através do esporte, de outras modalidades. E o esporte, ele é essa questão de ascensão social, né? E o futebol também é. Eu costumo A gente dizer vê isso para homens, mas nem tanto para as mulheres. Em cima disso, Charles, é importante, desculpa interromper aí, essa lei estadual da Alego, sancionaram para Adriana Corse e Virmãos Cruvinel. Fizeram uma festa danada. Fomenta futebol feminino, a base, teve a foto, mulher. tapinha nas Mas costas. teve muita coisa. Aí eu já mandei recado para 300, inclusive para o Quirino agora, que teve lá, queria uma comissão do esporte lá para montar, agora recente, e coloquei, primeiro passo é desengaveta esse projeto de futebol feminino. Eu fui lá no Instagram e comentei do Leonardo Banzi, entendeu? Para tentar ajudar. Porque, quer dizer, inadmissível, quer dizer, com recurso, com isso, com aquilo e tal. Eu vejo a Assembleia hoje com 5 mil e tantos funcionários. O que seria aí? 20 mil para cada clube, 10 mil? Então isso tem que ser dito. E se eu sou a Patrícia, quem tratou ela desse jeito, eu falaria aqui. Pode ter certeza absoluta. Não dou conta de você brincar mais com essa ferramenta de futebol feminino. Sabe por quê? Porque tem muito sonho por trás disso. Claro. Vocês, às vezes, podem imaginar a dimensão. Nós vimos aí na prática. no ODS, no esporte, a menina lá do Rio de Janeiro. Ali é um sonho de uma menina. Inclusive, Pois aquele é. projeto, ele é feito através de uma lei federal, a Lei de Incentivo ao Esporte. É um projeto Isso. que é feito nas periferias do Rio de Janeiro, né? E a gente não vê isso acontecer aqui. Goiânia tem periferia, tem muitas meninas que querem jogar e que não tem investimento, por exemplo, no Aliança, Pois é. no apoio ao Vila Nova, em outros clubes também. Com certeza. Entendeu? Quanto mais, melhor, né? Charles, aqui em Goiás, Goiânia, existe várias equipes de futebol feminino. Várias equipes de A futebol gente vê feminino. a gente viu na ontem, CUFA, né? Na isso, CUFA é na uma CUFA, porta de entrada. 23 equipes vão participar esse ano da Taça das Favelas. Quer dizer, então existe muito. Mas ninguém Campeonato é ajuda. parecido, né, Patrícia? Mas o pessoal não ajuda. Dá mais Como é que gente ajuda? no terrão Assim, lá. tem umas pessoas que fazem, sabe, os tipos de campeonato, chega lá e fala assim, diz que está ajudando o futebol feminino. Organiza um campeonato lá, cobra taxa de inscrição, cobra taxa de arbitragem, cobra aquele tanto, e aí diz que está ajudando o futebol feminino. Não está ajudando, ganhando dinheiro? não. Está ganhando dinheiro em cima das meninas. E elas acham que como a pessoa está organizando alguma coisa, elas acham que... Não tem onde mas jogar. elas estão... não tem onde jogar. Uma entidade que tem por obrigação também fomentar o futebol feminino é a Federação Goiana de Futebol. E quando a gente pensou em trazer a Patrícia, trazer o William, né, Aliança e Vila Nova, e falar do futebol feminino, eu procurei o presidente da FGF, Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas, e ele me atendeu para uma entrevista, e eu comecei perguntando para ele sobre esse tema principal do nosso podcast, né? O quanto a Copa do Mundo de Futebol Feminina, que vai ser disputada em 2027, né, pode refletir em mais investimentos para o futebol feminino aqui em Goiás. Um abraço, Charles, um abraço aí a Patrícia, um abraço ao William, a todos aqueles que estão acompanhando o programa. Então, Charles, realmente, essa situação da Copa do Mundo, até a gente não teve uma oportunidade maior de colocar à disposição, até porque, se dependesse aí, eu tenho certeza, do nosso governo, a gente ia poder oferecer alguma coisa. Mas foi uma situação definida, eu entendo que muito de última hora, e infelizmente
mais uma vez, nós estamos fora de um processo desse. Eu acho importante, Charlie, um tema que eu gosto muito, essa situação do futebol feminino. É um tema que eu, particularmente, tenho um desafio grande aqui para a gente poder melhorar e dar uma condição melhor para que o futebol feminino, principalmente aqui em Goiás, ele possa se desenvolver muito melhor do que aquilo que vem acontecendo. E essa oportunidade da questão da Copa do Mundo vem muito a calhar com os nossos projetos, vem muito a calhar com aquilo que a gente estava imaginando em dar mais oportunidades para que a gente possa alavancar ainda mais o futebol feminino aqui em Goiás. Ronei, a gente já conversou sobre o futebol feminino em algumas oportunidades, e eu vou de forma bem direta. A gente tem o Aliança e o Vila Nova, que eu diria são os dois pilares aí, são os dois times que conseguem ainda viabilizar projetos para terem aí os times em atividades. Por que o futebol feminino ainda não decolou no estado de Goiás, como a gente já vê ele sendo uma realidade em outros estados? Charles, eu tenho tentado descobrir também essa situação. Eu tenho conversado aí com o Luiz da Aliança, tenho conversado com o pessoal que tem interesse de fazer o futebol feminino, mas existe aí uma barreira, me parece que existe uma barreira do futebol feminino, principalmente porque eles entendem que esse futebol é um tanto quanto amador ainda, ele é praticado de uma maneira muito amadora, e a própria federação, uma entidade que tem aí uma credibilidade com relação às suas competições, eles entendem que, de repente, cria-se essa barreira por esse amadorismo que persiste nas competições e naquele profissionalismo que existe nas competições que são realizadas pela federação. Então, a gente está tentando desmistificar isso, Charles. Inclusive, eu estou com um projeto aí para a gente fazer uma competição de não filiados, que a gente possa aproveitar, principalmente o projeto que a CBF tem, que é o CBF Transforma, principalmente na área do futebol feminino, para que a gente possa desenvolver competições com essas equipes que efetivamente não são filiadas à federação, que a gente possa desenvolver um sistema que eles possam participar dessas competições juntamente com as equipes nossas que são filiadas, de uma maneira organizada pela federação e que a gente possa inibir um pouco essa situação deles serem ou não filiados à federação. Então, é um projeto que está em curso, eu tenho repetidamente apresentado isso lá na própria CBF e a gente já tem um aval positivo com relação a isso. Estamos aí somente agora alinhando essas situações para que a gente possa publicar, dar publicidade a essa situação para a gente poder motivar algumas equipes que de repente não são filiadas e que querem e têm intenção de participar, principalmente das competições organizadas pela federação. Seria uma competição extraoficial, né, que começaria ou que já aconteceria esse ano? A ideia é essa sim, Charles, apesar de que não está no calendário da federação, mas como é um incentivo também da própria CBF, nós estamos com essa ideia sim, e eu imagino que já no segundo semestre nós vamos conseguir aí, pelo menos dar publicidade a isso, e quem sabe com o apoio aí do pessoal aí do Vila Nova, com o apoio do pessoal do Aliança e aqueles que gostam do futebol amador, a gente possa mostrar que a gente tem condição de realizar essa competição e que essas equipes que têm de repente, essa barreira possa ser quebrada e efetivamente a gente possa conseguir também. E aí é um outro projeto, Charlie, que eu tenho de incentivar essas filiações a custo zero, incentivar as competições com o apoio da federação, bancando aí taxas de arbitragem, bancando materiais esportivos, bancando uma série de situações para que essas equipes possam ver que realmente essas competições não são esse bicho de sete cabeças que eles imaginam ser, principalmente por ser realizadas pela federação, e aí sim a gente possa encontrar
talentos, a gente possa encontrar novas equipes aí para fazer uma competição forte. Daqui a pouco quero ouvir o William e a Patrícia para saber o que eles acharam, o que eles acham dessa ideia aí, trazida pelo Roney, desse projeto que deve avançar aí para o segundo semestre. Em relação ao calendário oficial, Roney, o que nós temos agora para a sequência da temporada? Teremos o Campeonato Goiano, existe a possibilidade de termos um campeonato goiano nas categorias de base, um sub-20, um sub-17, como existe para o masculino. Qual que é o calendário para o futebol feminino aí no caráter oficial? Então, Charles, na questão da nossa programação, do nosso calendário, agora nós vamos aí, nos próximos dias, já devemos realizar o conselho técnico do campeonato normal, né, do campeonato adulto. Dentro do nosso calendário existe também o nosso sub-20, mesmo que dentro da programação dos conselhos técnicos já tenha efetivamente passado essa data para que a gente pudesse fazer e ter a aceitação das equipes para participar do sub-20, mas isso não quer dizer que a gente não possa abrir novamente essas inscrições, abrir novamente esse leque para que a gente possa fazer outras competições, mas eu imagino que o foco principal, no meu entender aqui, e principalmente para a gente dar motivação ao futebol feminino, seria a realização desse torneio para não filiados e filiados. Isso eu estou falando na questão da base, do sub-20, não em detrimento ao adulto, porque o adulto, sim, nós já vamos concretizar através do Conselho Técnico para que ele possa já iniciar já no princípio aí, de repente de julho, início de agosto. Mas eu acho que eu queria concentrar mais na participação dessas equipes não filiadas, nessa competição de equipes não filiadas, porque eu acho que aí vai vir um incentivo maior para que eles possam, de repente, participar futuramente de competições já como filiados da federação. Obrigado ao presidente da Federação Goiana de Futebol, Roney Freitas. Para se ter um campeonato homologado pela CBF, um campeonato adulto, é obrigatório a presença de 6 equipes. Para a disputa do campeonato desse ano, a gente já tem aí 5 equipes que já entraram em contato com a federação, que já demonstraram interesse na disputa. Aliança, Vila Nova, o Atlético, que tem a parceria com Trindade, o Vasco de Itaberaí, que já tinha participado no ano passado, né, e um time da cidade de Abadia, né? A federação, segundo o Roney, vai bancar aí a questão de uniforme para os clubes que precisarem, taxa de arbitragem, né? Acredito que ele vai pagar também a questão da logística, né? Quando se tiver clubes assim mais distantes de Goiânia, né? Porque a maioria dos clubes aqui são da grande Goiânia, né? E essa possibilidade, Arthur, aí de termos uma competição que não seria uma competição oficial, mas contando com os clubes que hoje são federados à Federação Goiana de Futebol, mas que clubes que ainda não conseguiram essa filiação, né? Porque existe um pagamento de taxa, existe custos, responsabilidade que talvez alguns projetos não consigam assumir ainda. Sem dúvidas é muito importante, né? Porque, na verdade, não é nem muito diferente do que já foi os últimos campeonatos goianos, porque eles não foram considerados profissionais, né? Eles eram tratados pela federação como amadores. Então, é muito importante ter mais competição, ter mais datas, na verdade, né? Para as meninas jogarem de uma forma, de um caráter mais competitivo, mesmo que não seja reconhecido como profissional, mas que tenha realmente mais competições para elas poderem ter a oportunidade de mostrar o futebol e o trabalho delas. Vocês estão batendo na porta do poder público, normalmente ela está fechada. Sim. Né? A gente tem aí a Federação Goiana, que tem um compromisso. O Roney, vocês elogiaram ele no bloco anterior, ele veio para a entrevista, mostrou muita predisposição em ajudar o futebol feminino, né? O que a federação pode fazer que ainda não faz? Professor William, o que você falou assim, não, isso aqui a federação poderia fazer, deveria fazer. Isso vai ajudar. O quê? Eu acho que um fórum convocasse todos os clubes profissionais do estado de Goiás e mostrasse a importância do futebol feminino, que poderia render nesse sentido, envolvendo as prefeituras. Um fórum de debate,
como é feito para discutir o futebol goiano, o Campeonato Goiano do ano que vem. Chamava o governo. Você acha que isso resolve? Não, eu acho que seria um comando. Tendo o vice-governador que vem apoiando o esporte, Daniel Vilela, da forma que está, eu acho que ajudaria bastante. Entendeu? Isso transformaria em realidade. Porque só mandar o ofício, só chamar o documento, esquece. Entendeu? Que clube que não faltou? A imprensa cobrando. O Goiás não participou, o Tubiara não veio e tal. Ou seja, algo nesse sentido. Ou seja, algo também, os clubes profissionais que estão na primeira divisão têm que disputar o Campeonato Goiano do futebol feminino. O que acontece nacionalmente. Nacionalmente, exatamente. Entendeu? Então nós teríamos que ter o Goiás, o Vila, o Atlético, o Craque, o Anápolis. Está na primeira divisão, deveria ter a equipe para disputar o Goiano, né? Então, quer dizer, uma coisa errada a nível nacional é que o time que é obrigado a participar, no caso específico do Atlético, só pode jogar um campeonato no ano, pode ser o goiano ou o brasileiro, e está liberado do compromisso dele. Então, isso não é o verdadeiro fomento do futebol feminino. Então, faz funciona. Por obrigação, entendeu? Aí o Aço tem razão quando ele dá aquele depoimento lá no início do ano, nesse sentido. Então, por exemplo, tem que ter algo início, meio e fim. E o futebol feminino carece e merece, principalmente com a chegada da Copa, que é o tema do programa de hoje. Patrícia, e essa ideia dessa competição, que é uma competição extraoficial, com possibilidade de ter mais times do que aqueles que vão disputar o campeonato adulto. Sim, louvável. Isso é bom? Isso é bom. Antes, na minha época, que eu jogava, nós fazíamos esses torneios, é chamado torneio oficiosos, né? Que era uma coisa promovida pela federação e que fazia o torneio paralelo, que é pessoas que era clubes não filiados. E aí o que acontecia? Que ele disputava era 12, 10 equipes disputavam aí o campeonato. E aí era como se fosse um aporte para o campeonato. Que aí as pessoas já viam, como se diz, vivenciavam aquela questão de horário que tem que ser rigoroso nessa questão de federação. Você não pode chegar, não tratar como várzea, né? Que chega a hora que quer, não, tudo certinho. Então, eles faziam tudo isso. E aí, no próximo... Quase com teste, né? Quase com teste, para ir sempre... Você entendeu? Outra coisa que o William falou que é importante, chamar esses clubes que disputam aí. Porque as prefeituras, eles dão suporte para o time masculino vir jogar os campeonatos. E por que não pode dar suporte para o feminino? E olha que o futebol feminino hoje tem uma estrutura muito mais barata do que o futebol masculino, né? E deixa eu te falar, e toda cidade tem um time de futebol feminino. Todas as cidades têm um time, tem aquela mulher que toma a frente do futebol feminino de cada cidade. Você pode ver, pode perguntar. Aliança jogando lá na cidade de Goiás. Sim, nós jogamos lá. Estou indo agora no final de semana, vou jogar em Formosa. Aí o professor William vai jogar o campeonato do Distrito Federal. Pois é, qualquer cidade tem. E outra coisa também que eu acho importante, eu acho louvável que o pessoal não tem, e assim, eu penso comigo que a federação deveria ter um departamento ali para o futebol feminino. Sabe? Exclusivo. Muita gente fala assim, exclusivo, porque assim, eu vejo assim, que eles lá, eles têm um monte, mas se você tiver uma pessoa ali que ela vai buscar as coisas, buscar recursos, buscar um marketing em cima do feminino, se dedicar ao feminino, eu acho que o trem vai para frente, viu? Essa questão aí. Duas boas ideias, então, a gente aqui pegou, uma com o William, uma com a Patrícia. A Patrícia destaca aí, né, a necessidade da federação ter um departamento exclusivo para o futebol feminino. O professor William, a convocação, né, de autoridades dos clubes com a federação, né, para se discutir o futebol feminino. Né? Então, Charles, imagina uma preliminar do goiano, masculino com o feminino. Tanto que E o feminino não estraga o campo, entendeu? Não estraga o campo. Imagina o que trazia isso para o interior. Entendeu? Que festa do futebol que seria. Sim. Professor William, obrigado pela sua participação. Obrigado por dizer mais uma vez sim para o convite do Sistema Sagres. Eu que agradeço muito. É um prazer sempre estar aqui na Sagres, né? Compromissada com a questão social, não só com o esporte, mas de forma geral, e na parte de educação também. Então, me sinto muito à vontade, me sinto em casa e feliz em estar com vocês, dividir essa bancada aqui com a Patrícia, com a grande, o ícone do futebol feminino goiano e brasileiro também.
Patrícia, mais uma vez, você também disse sim para o nosso convite, a gente agradece bastante. Sim, Charles, agradecer você também por me chamar, né, para estar aqui discutindo sobre futebol feminino, abrir um pouquinho a cabeça desses torcedores aí, dos empresários, principalmente do poder público goiano, que o futebol feminino é uma realidade e a gente precisa que essa realidade, né, venha aflorar aqui no estado de Goiás, porque nos outros estados já está indo. Patrícia é casada com o Luiz, né, e é um casal que luta pelo futebol feminino há décadas, né, com o projeto Aliança, com outras ideias, né. Um abraço, Patrícia, um abraço, Luiz, um abraço ao professor William, um abraço, Arthur Barcelos. Um abraço, Charlie. Eu espero que nos próximos meses, anos, a gente possa ver realmente uma mudança no cenário aqui do futebol feminino em Goiás. É meio que um pensamento utópico ainda, né? A Copa do Mundo vai trazer alguma coisa e eu espero que realmente aconteça, né? Que tenha mais interesse em investir nisso. Um abraço a todos, a nossa equipe técnica, Filipinho, Rogério, Thiago e a Grazi, que manda neles todos aqui, né? Obrigado pelo apoio aqui para mais uma edição do Sistema, né, Sagres de Comunicação e o programa Debates Esportivos.